Eu fui atleta profissional de handball, fui capitão da seleção brasileira. Muito bacana a tua vida, a tua experiência e você está embarcando nesse projeto depois de todo esse histórico. Parabéns, bacana. Tem todo um aspecto histórico envolvido com o Pacaembu e a cidade de São Paulo, né? Hoje, num complexo como Multi Arena, e por isso que a gente chama de Mercado Livre Arena Pacaembu. Olá, eu sou Paulo Oliveira, CEO da Aratal e embaixador de industrialização aqui do C3, Clube da Construção Civil. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Bruno Souza, que é diretor executivo do Alegra Pacaembu. Bruno, eu gostaria que você se apresentasse para o público, por favor. Primeiro é um grande prazer estar aqui falando no Clube da Construção Civil. E, obviamente, eu tenho uma carreira completamente diferente das pessoas que rumam para esse tipo de concessão. Eu fui atleta profissional de handball, fui capitão da seleção brasileira em 2 ocasiões olímpicas, né, Atenas 2004 e Beijing 2008. E na minha transição de carreira, aí sim eu optei em continuar no universo olímpico e fui gestor do Comitê Olímpico Internacional, gestor operacional da Vila Olímpica de Londres em 2012 e depois retornei ao Brasil depois de 14 anos na Europa para desenhar o plano operacional da Vila Olímpica do Rio de Janeiro em 2016. Então passei por todo esse processo, depois de 2016 fui gestor público da cidade de Niterói, do município de Niterói e posteriormente fui gestor secretário nacional de esportes no último governo, na passagem até 2022, quando recebi o convite, então, de participar e estar na diretoria da Alegra Pacaembu e hoje eu estou aqui muito feliz. Muito bacana a tua vida, a tua experiência e você está embarcando nesse projeto depois de todo esse histórico. Parabéns, bacana. Bom, o projeto é um projeto complexo, né? A gente sabe que tem mais de 5 mil documentos importantes técnicos sobre o projeto, né? Tem todo um aspecto histórico envolvido com o Pacaembu e a cidade de São Paulo, né? E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, uma curiosidade. A estrutura de madeira de um dos ginásios é uma coisa espetacular, né? E ela tem vários detalhes nesse processo, nesse projeto de vocês. Conta pra gente um pouco sobre isso. São mais de 20 cadernos executivos, né, respeitando todos os cadernos de encargo também, mas mais de 20 cadernos produzidos durante 2 anos e meio. A gente conta que é uma história em 3 pilares, assim, né? Reforma, modernização e restauro. E tá aí a grande beleza assim, do Pacaembu. E obviamente que essa parte do ginásio, e a gente volta um pouquinho no tempo, né? 1930, 1940, que é datada a inauguração do Pacaembu, convidado um arquiteto austríaco, formado então na Universidade de Munique, na Alemanha, Edwig Rauff, que é o responsável pelo sistema Rauff de construção em madeiras. E entre 1920 e 1960, esse sistema era muito utilizado assim, mundialmente. Ele veio ao Brasil primeiro para construir o primeiro hangar do aeroporto de Congonhas e é convidado, então, também para fazer 2 ginásios nessa construção do Pacaembu em 1930, ali 35, e aí ao final, 1940, quando a inauguração. Esse sistema é um sistema de madeiras de encaixe, né? O teto todo é em peroba rosa, uma madeira de lei quase não mais existente, e é impressionante. E a gente foi buscar especialistas e chegamos até
a Universidade de Londrina, onde o senhor Petz, Everaldo Petz, um professor da Universidade de Londrina, especialista nesse sistema, especialista em madeira, nos ajudou, então, em todo esse restauro. Para quem gosta de arquitetura e construções especiais, é um desbunde o que tem no Pacaembu. A gente tem no ginásio coberto de tênis e também no ginásio poliesportivo, essas duas estruturas lá. E a gente passou por um período bem longo agora, bem longo de restauro, no qual foram retiradas da madeira original mais de 13 camadas de tinta pintadas durante todos esses 80 anos de Pacaembu por muitas administrações públicas com falta de cuidado e respeito ao patrimônio, mas a gente devolve então a madeira original e a cada limpeza da madeira é uma surpresa, assim. A gente tem um fato super curioso que ao limpar essa madeira também, no topo do forro do ginásio de tênis, foi achado um jornal de 1945. Então a gente tem um pedaço de jornal que devia estar lá por algum funcionário da época e a gente acabou encontrando e obviamente levando para os órgãos de patrimônio e é muito lindo assim, o que acontece no dia a dia da obra do Pacaembu. Muito bacana. Eu quero conhecer tão logo quanto possível. Estão convidados. Essa obra, essa estrutura que deve ser linda e um resgate histórico e arquitetônico maravilhoso. Muito bacana. Bom, na reconstrução das arquibancadas, aquela região que a gente chama de ferradura, né, teve um aspecto importante vinculado à industrialização, né, que é exatamente a questão das estruturas pré-fabricadas, né. E eu queria, obviamente, eu sei do tamanho que é esse projeto, né, o quanto isso representa, queria que você explorasse a relevância, quais foram os benefícios de trabalhar com uma estrutura pré-fabricada de concreto, né, industrializada, como é que foi essa logística, né, que seguramente não foi uma coisa fácil. Conta pra gente um pouco dessa história, por favor. Primeiro, é bom salientar assim, que tanto a arquibancada leste como a oeste, né, que formam, então, essa ferradura, após uma autorização dos órgãos de patrimônio, elas foram retiradas e aí sim foi feito a escavação, né, porque a gente queria construir áreas livres abaixo das arquibancadas e elas teriam que ser e foram devolvidas na mesma angulação e na mesma estrutura. E aí vem a parte linda disso tudo. Por uma questão de curvatura e também de construção à época, cada parte dessa arquibancada e pela angulação, elas são completamente individuais. Então são centenas e milhares de estruturas pré-fabricadas gigantescas que foram construídas de formas individuais. E para mim, que não tenho tanta proximidade assim com obras dessa magnitude, acompanhar não só a chegada, mas também a colocação dessas estruturas em cada ponto e sendo individualizadas, é uma grande brincadeira de um Lego gigante, assim, né? Um Lego de criança, só que em modelo gigante. Elas foram pré-fabricadas em 3 plantas diferentes, uma no interior de São Paulo, em Montemor, uma no Rio de Janeiro e outra no Paraná, e elas chegavam simultaneamente. Cada madrugada a gente recebia entre 10 e 12 carretas, né? Por um período muito longo. A gente recebeu primeiro as vigas jacarés, né? Que fazem primeiro a sustentação, que depois vai ser dada a colocação de cada arquibancada. Cada viga dessa pesava em torno de 45 toneladas. Então a gente chegava ali na Praça Charles Miller, encaminhava a carreta para dentro, então assim ela era transposta para dentro do canteiro de obra. E obviamente a questão de logística, pelo Pacaembu ser exatamente no miolo da cidade de São Paulo, a gente tem uma logística um pouco mais complicada, mas isso foi feito de 3 fontes diferentes e facilitou não só o período de execução, mas como o período também de montagem dessas estruturas. Hoje elas estão completamente devolvidas ao seu local de origem, na angulação perfeita, com o padrão e a angulação, não só a angulação, mas também a estrutura física das arquibancadas no mesmo modelo de 1940.
Bacana, Bruno. A gente vê a paixão com a qual você fala sobre esse projeto, isso é empolgante, muito bacana. Vamos explorar um outro aspecto. Na demolição do tobogã, para encaixar um complexo multifuncional, um edifício que tem lá suas grandes complexidades, essa é a verdade, né? Você tem sistemas construtivos diferentes convivendo entre si, né? 5 andares, 4 subsolos. Conta pra gente como foi isso. Primeiro, voltando ao último comentário, assim, eu tenho muita empolgação em relação a tudo que está acontecendo no Pacaembu, primeiro pelo meu DNA esportivo. Então a gente fala que é um projeto sem precedentes no Brasil, no qual a gente tem uma estruturação de entretenimento, no qual o foco principal, a veia central, vai nos primeiros pilares lá de 1940, que é esporte, cultura e lazer. Então, fazer parte disso, de uma obra desse tamanho, de fato é muito empolgante, e para a gente que é oriundo do esporte, ainda com mais emoção ainda. O Bloco Central, o EDM, que a gente chama, né, que dá essa origem ali ao centro de hoje, Mercado Livre Arena Pacaembu, ele tem suas particularidades. Primeiro, a demolição do tobogã já estava autorizada pelos órgãos de patrimônio desde 2017. Ela é uma estrutura que não fazia parte da origem do Pacaembu, em 1940. Ela foi construída em 1970, de forma que, do meu ponto de vista, e aí eu defendo muito o lado esportivo, a fragmentação de um complexo esportivo. Você se subdivide ali em 1970 o que chamaram de clube, né, que é o ginásio, a piscina e o tênis, de um estádio de futebol. Então você acaba com essa permeabilidade de um complexo como um todo. Por isso que a gente devolve e a gente fala tanto hoje num complexo como Multi-Arena, e por isso que a gente chama de Mercado Livre Arena Pacaembu. Pois bem, foi cavado nessa estrutura, e para devolver a originalidade, que era um ponto central do complexo voltado para a cultura, com a concha acústica, a gente moderniza essa concha acústica, enterrando em um prédio que são de 7 andares, né? São 4 subsolos e mais 3 acima do nível da esplanada. A gente devolve a esplanada que existia com a concha acústica, mas 17 metros para baixo a gente começa com um andar de estacionamento, depois vem um andar triplo, que é um centro de convenções e eventos, hoje denominado Mercado Pago Hall, no qual tem uma estrutura muito grande para congressos e shows, e que não inviabiliza, obviamente, nada do que está acontecendo no complexo. É um sistema também acústico, no qual você pode fazer show para 8.500 pessoas debaixo do subsolo sem incomodar a vizinhança, o que é muito importante para aquela região. E as estruturas, obviamente, os sistemas construtivos em 3 pilares diferentes, né? O que a gente já vem falando, que talvez seja o mais pertinente para essa construção, que é o pré-fabricado, o moldado em loco, e aí, pelos órgãos de patrimônio, respeitando a originalidade, esse concreto ele é todo pigmentado, para a gente ter a identificação de fato como era no passado, e a estrutura metálica, porque a gente precisava de grandes ganho de grandes vãos, e a estrutura metálica gigante. Então são 3 sistemas construtivos em um só, e eu convivo na obra diariamente, e um dos engenheiros fala assim: Brunão, você está tendo a oportunidade que poucos estudantes de engenharia e arquitetura têm, né? De você ver diferentes sistemas construtivos no mesmo complexo. E a gente vê isso tudo nascendo e se encaixando, de fato muito empolgante. Excepcional, muito bacana. Mas acho que dentro dessa operação, ali teve uma escavação gigante, tá certo? E Pacaembu, um bairro residencial, que nem sempre as ruas dão acesso muito fácil. Como é que foi conviver com a população? Como foi essa escavação dentro desse contexto? A gente tem uma escuta muito ativa, assim, a população, né? Isso faz parte do DNA de uma concessão pública. A gente não pode esquecer que a gente hoje, né,
tudo que é feito, ele é conversado não só com os órgãos competentes, mas também com o poder concedente, que é a prefeitura. Mas, para além disso, a gente tem que conversar e, obviamente, escutar críticas do bairro. Foram instaladas nas saídas de todos os caminhões uma grande máquina de lavagem de caminhão, né? Então eles entravam, pegavam todo esse barro ou toda essa terra e antes de sair eles saíam talvez, às vezes até mais limpo do que entravam, evitando toda a sujeira no bairro e obviamente também aquela poeira que acaba subindo. Então respeitando até um princípio de sustentabilidade voltado para a obra como um todo, e a gente conseguiu de uma maneira muito eficaz aí quase 15 mil caminhões de terra serem retirados do Pacaembu e de uma maneira muito eficiente e que provocasse o mínimo de dano possível aos moradores locais. Legal, uma operação de guerra, na verdade. Uma operação de guerra, como é uma obra desse tamanho, e eu lembro, assim, claramente, até mesmo lá na construção, quando participei da Rio 2016, que a gente produzia o concreto em loco, e agora no Pacaembu não foi diferente. Assim, tudo por ser uma estrutura muito impregnada dentro da cidade, no meio da cidade de São Paulo, é importante que essa logística seja feita de madrugada e respeitando, obviamente, e tentando minimizar ao máximo o impacto ao bairro. Perfeito, Bruno. Um outro bloco importante foi a contenção das arquibancadas. Conta pra gente como é que foi isso. A contenção das arquibancadas, assim, ao retirar a arquibancada original e o Pacaembu foi construído em cima de um talude, né? Então existia um talude gigante onde a arquibancada era apoiada. Ao retirar essas arquibancadas, foi retirada e então construído esse vão oco abaixo da arquibancada. Para se construir esse vão oco, obviamente a gente tem que construir primeiro uma parede, a retirada dessa terra inteira, e aí primeiro a opção por fazer em estacas raiz, né? Então são mais de 120 metros em cada lateral, com estacas de 1,5 metro a 1 metro de distância uma da outra. É um modelo construtivo um pouco mais custoso, mas que respeita e prioriza mais, ou assim, minimiza, então, qualquer tipo de dano à estrutura original. Se a gente tivesse optado por uma parede de diafragmas, como é conhecido e naturalmente é feito, as máquinas são muito maiores, os ruídos são muito maiores e acaba podendo danificar alguma estrutura já existente. A gente fala isso, né? A obra, ela vem de uma modernização e restauro. Então, reforma, modernização e restauro. Em todos os estudos que a gente faz de complexos internacionais, anteriormente, a gente tinha uma grande base voltada, a gente vê essas imagens nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Alemanha, de grandes parques de estacionamento, né, ao entorno, principalmente nos Estados Unidos. E hoje, não mais, assim, a gente tem hotéis sendo levados para dentro desses equipamentos, como a gente está fazendo, a gente tem toda a mídia out of home com telões que passam propagandas, isso dá sustentabilidade ao empreendimento, respeitando, obviamente, a originalidade. Então, a fachada do Pacaembu, por mais que a gente tenha o name rights agora do Mercado Livre, a Arena Pacaembu, ela será mantida. Os órgãos de patrimônio aprovam aonde e o que vão estar sendo explorados publicamente esse visual. Então há um respeito muito grande à questão das cores, à questão da escolha de que cor e que tipologia de cadeiras vão estar no Pacaembu, a arquibancada norte sendo mantida para que o público tenha também a experiência sem a cadeira. Então tem muitas partes do complexo que continuam na originalidade, a devolução dos postes e lustres que lá estavam desde 1930. Então, é uma obra que fica um pouco mais custosa, mas que respeita e acompanha as indicações dos órgãos de patrimônio. Perfeito, Bruno. Uma curiosidade que eu acho importante, você já contou tua história pra gente, atleta olímpico, gestor público, né? E agora fazendo a gestão de um empreendimento desse porte, né? Que vincula o público e o privado pela própria característica da concessão, né?
Conta pra gente, do ponto de vista técnico, engenharia, já que você está vivendo, né, toda a engenharia desse processo, o que mais te impactou? O que te chamou mais atenção nesse processo como um todo? Eu acho que o volume assim da obra, né, os números são incríveis, assim, pouquíssimas pessoas têm o prazer e a chance de conviver com uma obra dessa magnitude, milhares e milhares de estruturas pré-fabricadas chegando a madrugada inteira, caminhões e caminhões de terra sendo removidos, quase 1.000 funcionários diretamente na obra. Você acompanha grupos de funcionários trabalhando com diferentes empresas. Assim, o número de empresas terceirizadas para execução diretamente dentro da obra. E, obviamente, num contexto esportivo e de uma concessão pública, a chance da população de ter acesso a um futuro muito próximo agora a equipamento de altíssima qualidade, né? Quadras de alto nível. Assim, eu convivi dentro de uma quadra a minha vida inteira. Então, assim, poder entregar à população uma quadra na qual eu vivi profissionalmente durante muitos anos, uma piscina no mesmo modelo das piscinas olímpicas, né, de revestimento hoje diferente, em que tem uma significativa exploração ali em relação às raias e também ao nível da água, a forma com que é feita a reconstrução do ginásio com a iluminação de uma forma que seja padrão internacional, a devolução e a construção da pista de atletismo ao lado de um campo, as pessoas terem oportunidade agora no segundo semestre pela manhã de poder ir ao Pacaembu e caminhar numa pista de atletismo, que é diferente a você uma pista de caminhada normal de qualquer parque. Eu acho que eu tive essa experiência, essa oportunidade de ter essa experiência na minha vida, vivendo 10 anos na Alemanha e 4 anos na França, mas que no Brasil é inédito um complexo de entretenimento e de esportes como esse, e poder estar na diretoria executiva, poder estar opinando em relação a que material a gente vai comprar, a que fornecedor é melhor para cada equipamento desse, e no final ver o Pacaembu de portas abertas vai ser um prazer incrível. Então, desde a obra, que eu participo com muita empolgação, eu acho que dá muita legitimidade também ao complexo ter na diretoria um atleta olímpico e um gestor, obviamente, né, que não basta ter só a parte esportiva envolvida. Me dá muito prazer e muita empolgação de participar desse projeto. É emocionante, sim. Bruno, é sensacional. Eu queria agradecer a tua presença aqui no C3, para mais esse C3 Talks. Parabéns e muito sucesso. Muito bacana. Muito obrigado. Muito obrigado.